Dando início à aula de Física 1, aula 9, transmissão de calor por convecção. Só relembrando aqui, condução versus convecção. Na condução, que a gente viu na aula 8, ocorre nos sólidos. Então, nos sólidos, só é possível transferir energia sob a forma de calor por condução. Nos fluidos, pode transferir-se energia sob a forma de calor por condução e ou convecção, sendo então a convecção mais eficaz. Então, o que vem a ser a convecção? É a transferência de energia térmica, ou seja, de calor, que ocorre em fluidos. Os fluidos são os líquidos e os gases, inclusive o ar, né? O ar é formado por gases, acompanhado de movimentos do próprio fluido, que são designados como correntes de convecção. Então, novamente aqui, a convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação interna de um fluido, como o ar ou a água. A convecção surge quando há um gradiente de temperatura em um fluido, ou seja, uma diferença de temperatura. Desse modo, as regiões mais quentes, desse que são menos densas que as restantes, movem-se, dando origem à corrente de convecção ascendente. O restante do fluido, que se encontra em menor temperatura, tende a descer, já que sua densidade é um pouco maior. Então, lembrando, quando o ar está quente, ele sobe, porque a sua densidade é menor. Lembrando também que densidade é uma relação entre a massa e o volume. Como o ar frio, as moléculas ficam mais próximas e elas têm menos energia cinética, sua densidade vai ser maior, portanto, desce. Tudo que tem densidade maior, desce. Aqui um exemplo, então, o solo, ele é aquecido, né, pelo sol, portanto, o ar que fica próximo a ele esquenta. Então, ele sobe. E o ar que está lá em cima, que está mais frio, ele vai ser empurrado. Então, isso aqui é uma corrente de convecção. No nosso dia a dia, a gente usa bastante, a gente percebe bastante, né, as correntes de convecção. Aqui temos uma fórmula. O calor transferido por convecção na unidade de tempo entre uma superfície e um fluido pode ser calculado através da relação proposta por Isaac Newton. Então, o Q é o fluxo de calor transferido por convecção, ou seja, a energia térmica, cuja unidade é o quilocalorias por hora. O A é a área de transferência de calor e é dado em metros quadrados. Variação de temperatura, né? Lembrem que esse triângulo aqui é delta, que representa sempre uma diferença. Então, diferença de temperatura entre a superfície e a do fluido em um local longe da superfície. E o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção ou coeficiente da película. Aqui mostrando mais um exemplo, né, o que acontece com a água quando a gente aquece, né? Então, aqui a gente tem a fonte de calor, a água quente sobe, dando espaço à água fria, que vai se aquecendo até chegar ao ponto de ebulição. Ar-condicionado versus aquecedor. Não é por acaso que os ar-condicionados são colocados na parte superior das casas, ao contrário dos aquecedores, né? Então, o ar-condicionado, ele refrigera o ar de cima, jogando o ar para baixo,
o ar quente sobe, resfria e vai formando esse ciclo, tá? Refrigerando todo o ambiente. Já o aquecedor, ele fica na parte inferior, aquecendo o ar quente menos denso sobe e o ar frio desce, se aquecendo, fazendo então o mesmo ciclo, aquecendo todo o ambiente. Nas geladeiras acontece o mesmo princípio, tá? Por isso que os congeladores, né, são colocados na parte de cima, para que o ar desça. Aí, como o ar embaixo é mais quente, sobe, formando também esse movimento de corrente de convecção. E o nosso último exemplo são as brisas litorâneas. Isso acontece porque o calor específico da água é igual a 1. O calor específico de qualquer outro material é sempre menor que 1. Tá? O que significa isso? Que a água ela vai demorar mais tempo para esquentar. Se vocês estiverem na praia, na hora do almoço, vocês vão perceber que a areia ela está muito mais quente do que a água, né? Então, o que acontece? O ar sobre a areia também está mais quente. Então, ele sobe devido à densidade menor e o ar frio que está sobre a água aqui forma, então, essa brisa, né? Que a gente chama de brisa. Então, o ar vai circulando dessa forma. O ar que vem do mar é mais fresco e o ar que vai para o mar é mais quente. À noite acontece justamente o contrário. A água, durante o dia, ela vai aquecendo um pouco. Só que ela, do jeito que ela demora para aquecer, ela também demora para esfriar, devido ao calor específico. Com a areia acontece o contrário. A areia tem um calor específico menor do que a água, portanto, ele vai esfriar mais rapidamente à noite. Então, o ar que fica sobre a areia é mais frio e o ar que está sobre a água está mais quente. Então, à noite a gente sente aquela brisa morna, né, vindo do mar. Então, essas são as brisas litorâneas, né, durante o dia e durante a noite. Finalizando a aula, hoje a aula foi realmente bastante reduzida devido ao conteúdo. Agradeço a presença.